Boa noite pessoal. O Ítalo já tá por aqui. Vamos entrando, vão me dizendo aí se o som tá legal. Vocês estão me vendo direitinho? Estão me ouvindo direitinho? Vão sinalizando. Rebeca, e Oi, aí? Ítalo. Beleza? Que prazer enorme. Hum, hum. Nossa, Peraí, eu não sei se eu entendi direito. Tu tava indo pra maternidade, essa é a história ou não? exatamente. Sério Na mesmo? segunda, quando eu divulguei a live, assim, com 10 minutos, eu estava chegando na clínica para fazer o ultrassom. E o Ah, médico disse: Olha, você vai ter que ir para o parto agora, porque o líquido acabou, enfim, aí foi aquela correria. então peraí, quando é que nasceu então? Na segunda? Nasceu segunda. Nasceu Então segunda. tu tá puerperíssima aí, tu tá com É, 5 dias de parto. acabei de colocar para dormir e vim para Meu cá. Deus! Meu Deus do céu, então a gente pode ter surpresas aí durante a live. O bebê pode Eu chorar, acho que enfim. sim. Tá bom, aí a gente Vamos para um ver. pouquinho, não tem problema nenhum, Rebeca. Que alegria, que alegria. Ai, Parabéns aí, foi tudo bem? Foi tudo bem com o parto? obrigada. Tudo bem, né? Foi uma surpresa, mas deu tudo certo. Era Graças a menino ou Deus. menina? Menino ou menina? É um menino, Lucas. Lucas, fofinho. Então é o nosso mascotíssimo aí, 5 diazinho. Que legal, Rebeca. Exatamente. Que bom, que bom, que bom. Maravilha. Nossa. Porra, excelente. Ítalo, muito bom ter você aqui. É assim um prazer enorme. Eu fui da primeira turma do curso Aham, para psicólogo, da primeira turma. E lá, desde então, a minha vida mudou totalmente. Comecei o tá. trabalho aqui no Instagram. Depois Sim, de lá, comecei a atender. Depois de lá, até então, eu só era docente. tá. Então, assim, muita coisa mudou desde então. E aí, eu decidi fazer essa live porque eu sou da Paraíba, né, de João Pessoa. Aqui, só te explicando como é que tá a situação. Tá, Os casos ainda são muito poucos. Na minha cidade, Cabedelo, não tem caso ainda do tá. vírus, mas João Pessoa, acho que tem um ou dois confirmados. Só que o pânico generalizado, assim, Sim. completamente generalizado. E, assim, muitas mensagens o tempo todo, ligações das pessoas completamente desesperadas, completamente ansiosas, com, assim, querendo vomitar, as pessoas, enfim, os sintomas são esses. E Tá. aí, por isso, eu decidi fazer um e-bookzinho simples para tentar ajudar as pessoas como lidar nesses tempos de crise. E foi aí que eu comecei esse trabalho e pensei em você para estar aqui hoje para a gente conversar um pouquinho. E aí, no Excelente. final, vou disponibilizar aí esse material para todo mundo para tentar ajudar aí, O né, a e-book é, passar por isso. o e-book é sobre o quê, Rebeca? Como lidar com tempos difíceis. E Tá. aí eu vou falar especialmente sobre essa questão, esse tempo que a gente está vivendo, mas trazendo também outros momentos da história que aconteceram isso e também trazendo um relato pessoal. Não sei se você lembra, lá no curso eu até estava passando por essa situação. Eu fui com meu esposo e a gente contou lá para a galera do curso o que é que tinha acontecido. Que ele, meu esposo, há 2 anos, ele passou por um processo de quase morte, assim, muito pesado. O coração dele estava parando e assim foi um processo bem difícil até a gente descobrir o que era. Não se fechava diagnóstico, então Diagnóstico, né? assim foi a primeira experiência de quase morte, assim, de me deparar com a morte mesmo. Então, e foi um momento de um grande aprendizado, né, para a gente, para a nossa vida e para muita gente em volta. Até hoje, muita gente conhece a gente por conta dessa história. Na época, quando ele começou a passar mal e a gente começou a saga de hospital, contando Sim. bem brevemente aqui para vocês entenderem, a gente foi, não tinha plano na época, há 2 anos. A gente não Ah, tinha plano e tal, a gente morava no interior, no sertão da Paraíba, e aí veio para cá na urgência, ele já assim não respirava direito, já muito mal. Diziam que era tuberculose, nada batia, enfim. A gente ficou rodando até que uma tia,
E aí começam os processos de aprendizado e Tá. de grandiosidade que vai surgindo durante a crise, que é algo que eu quero trazer e eu trago bastante no livro, né? Como também esses momentos, eles inspiram isso em nós, né? E é isso que a gente quer que desperte. Claro. E aí uma tia minha disse, não, vá para o hospital particular, pague uma consulta que eu vou dar o dinheiro. E a gente foi, quando chegou lá, os médicos disseram que ele ia precisar internar de urgência, porque estava muito grave. E aí, na hora, era um domingo à noite, e eles pediram 10 mil reais para internar. Quem não tinha o dinheiro do exame... Para consulta, né? Não vai ter dinheiro. Não ia ter de jeito nenhum para internar. Claro. E aí, naquele momento, foi assim, muito emocionante para a gente, porque a gente estava lá discutindo, assim, como é que a gente vai fazer. Eu olhava para ele e ele, o que é que a gente faz? Porque não tem condição. E nessa hora, um cunhado meu, um amigo nosso, ele tinha ido atrás de um cilindro de oxigênio, porque se ele não conseguisse, se a gente não conseguisse internar, colocava ele no cilindro, que ele foi pegar no consultório de uma prima minha que era dentista. Nisso ele chegou, ouviu a história e ele bem calmamente, inclusive foi ele deve estar aí na live, foi ele que nos apresentou a você. Tá. Primeira vez que eu ouvi falar em Ítalo foi ele. E aí ele chegou assim, bem quietinho, bem calmo, bateu assim no ombro da gente com um cartão. E aí a gente olhou, aí ele fez, olha, pode passar. E só que assim, ele é uma pessoa que também não tinha muita condição, né? Entendi. Aí ele disse, aqui a gente tá guardando o dinheiro do nosso casamento. E a vida de vocês é muito mais importante do que uma festa. E aquilo ali, a gente ficou extremamente emocionado, não tinha o que fazer, tinha que aceitar mesmo. Claro. A gente aceitou e aquilo ali já foi assim, sabe, o bálsamo diante do caos. Né? Claro, então, a generosidade de alguém. Claro. Exatamente. E aí, depois disso, né, bem resumidamente, ele se internou. Com 2 dias, descobriu que era o coração mesmo, estava funcionando a 30% só do que era, ia precisar operar de urgência. E a cirurgia custava Mais 100 mil reais. É isso aí, exatamente. 100 mil reais, porque eram 2 válvulas que já estavam parando. Aí, nisso, a gente começou uma campanha na internet. Tá. E, assim, foi aí que a gente teve uma experiência muito forte com a generosidade, né, das pessoas e com como é possível a gente crescer nos momentos de crise. Com 4 dias de campanha, a gente extrapolou o valor que a gente precisava. Não sabe explicar, isso é assim, um milagre mesmo também de Deus. Porque em 4 dias a gente começou a receber uma série de mensagens, assim, foi uma onda muito grande mesmo, inexplicável, o Nixon aí. Que idade que ele tinha? Ele tinha 32 anos. A gente com uma filhinha de 1 ano. Então, era isso. E aí, com 4 dias, a gente fechou a campanha, conseguiu mais do que a gente queria, ainda conseguiu doar para outras campanhas, enfim. Então, foi uma experiência que abriu nosso coração, obviamente, e nos fez entender muitas realidades. Inclusive, eu sei que o jeito que eu lido hoje com a morte, ele tem total relação com esse momento. Porque todos os dias que eu cochilava um pouco, a gente passou muitos dias no hospital, sim, com certeza. teve um período de UTI e tal. Era assim, pensando que eu poderia acordar e ele não tá mais vivo. A tua filhinha tá com que idade à época? Ela tava com 1 ano. 1 aninho. E ainda a demanda de uma criancinha, um bebezinho, né? Que precisava dos cuidados e tudo mais. Assim. Que ainda mamava, ia só claro, ainda tinha que descer lá do andar, dar de mamar e voltava. Exatamente. Então, assim, eu conto um pouquinho dessa história também lá no e-book. Mas, assim, isso aí mudou também minha visão de morte. E você tem falado muito sobre isso esses dias, né? Sobre como se deparar com esse tipo de situação precisa nos levar a pensar sobre isso, né? Pensar sobre a morte das pessoas que a gente ama e tal, até para que a gente lide com elas de um jeito diferente. Então, assim, o que motivou essa live era justamente dizer assim, é possível lidar
encontrar um sentido diante de um caos, diante de uma tragédia. É bem isso, né, que eu quero trazer aqui. Tem uma... Você assistiu, Rebeca, aquele documentário do Roger Scruton, do Por que a Beleza Importa? Sim, Né? assisti. Quando o pessoal... Eu já falei isso uma vez ou outra, né? Que uma das grandes graças da vida humana, isso não sou eu que falo, é o Julián Marias que fala, né? Que uma das grandes graças da vida humana, e só o homem consegue fazer isso, né? Conseguir encontrar a graça no sentido do Deus, né? Não a graça da comédia, né? Mas a graça de Deus ou a consolação no meio de uma tragédia. E essa é uma das notas distintivas do ser humano. Quando a gente está numa situação e a gente nota assim que a gente já não acredita mais ou que a gente está abatido, que não tem mais o que fazer, a gente vai ter certeza. E não é uma, né? Não é uma acusação, não é uma acusação, é um chamado, na verdade, para olhar pelo outro lado, né? Um chamado de amor, né? Quando a gente está numa circunstância na qual a gente não encontra mais saída, a gente acha que acabou, a gente pode ter certeza que a gente não está com o olhar de um homem de fé, né? A gente não está com o olhar de um homem, portanto. Um homem ou uma mulher, portanto. A gente entrou, em algum modo, num sistema de funcionamento muito automático, porque o distintivo do homem é encontrar consolação na tragédia, né? Conseguir encontrar graça na tragédia. E às vezes assim, é uma tragédia consumada, né? Pode acontecer, né? Uma tragédia consumada, mas a verdade é que já a circunstância é essa, né? Um homem jovem com uma insuficiência cardíaca poderosa, né? Por uma questão valvar lá e com uma filhinha muito nova e com a esposa, e vocês estavam sem recursos na época, é claro, né? Era uma situação para as pessoas sem fé, era uma situação de desespero, né? Uma situação de desespero. No entanto, o que aconteceu foi que, de algum modo, né, a graça foi aparecendo através primeiro lugar, através de uma pessoa muito concreta, o Nixon, não sei o nome do teu cunhado, sei lá qual é o nome dele, né? O Nixon. E aí ele bateu com o cartão de crédito ali como que fosse, olha, isso é um chamado pra gente, tá, Rebeca? Se você me permitir, desculpa entrar na tua história, que ela já é emocionante. Ela já é emocionante em toda a regra, assim, mas é um princípio de leitura, assim, é um princípio de observação dos fatos, assim, né? Quando você me conta uma história dessas tocante, assim, em geral, me projeto em todos os lugares, né? Me projeto no lugar do seu marido, no teu, no da tua filhinha, do Nixon, e é uma coisa da minha cabeça, assim, eu não paraliso no canto. Eu me ponho em todas as situações e, bem, a gente é chamado para ser o Nixon na vida das pessoas, não é isso? Grande homem. Grande homem. Não conheço, mas grande homem. Como que diz assim, olha, talvez ele tenha sido ali aquele óbvio, uma generosidade financeira, pá, né? Não se diz nada, não pode... Tava guardando dinheiro para casar e falou, que casar eu vou de qualquer modo, depois o que vai acontecer não vai ter uma festa. Foi o que ele pensou, né? A festa do nosso coração, né? Dele, da noiva dele, certamente era ter a família de vocês de pé, né? Com o teu marido de pé e a família, e agora outro bebezinho vindo aí, ó, coisa maravilhosa. Então, é um chamado da vida humana é a gente ser o Nixon, né? O Nixon na vida dos outros, assim. Ele tinha lá os 10 mil né? Que fizeram falta, certamente. Foi o que você falou, ele não é rico. Fizeram falta, assim. Raspou o tacho, né? Como quem diz assim, ele raspou e deu fora. Exatamente. Eu sei. Manda brasa, toma aí, né? Essa a questão da gente, como isso, né? Como que a generosidade que a gente tenta praticar por outro e sem ficar querendo nada em troca, assim, uma coisa, de fato, eu tenho certeza que o coração do Nixon estava posto simplesmente na família de vocês. Ora, ele tinha juntado dinheiro para casar porque ele acredita no projeto da família. E aí ele viu uma outra família na frente dele que ia perecer, né? Ia perecer, né? E pronto. Ele falou assim, olha, você vê que coisa bonita, né? Você vê que o casamento dele é um casamento que tem raiz no sentido de que o que ele quer é a família, né? Ele entendeu o valor da família, né? Mais do que uma festa com DJ, com champanhe, com, sei lá, um bolinho lá específico, vestido da noiva, mais bonito, todo. O olho dele estava posto na família e tinha uma família na frente dele que ele ama, certamente, que estava ruindo. Então,
olha a diferença entre uma operação carnal e uma operação espiritual. Olha a diferença entre uma operação carnal e uma operação espiritual. Quer dizer, ele juntou o dinheiro para formar uma família. Mas a família vai formar com... Né? Não precisa de festa para formar uma família, né? E ao passo que o dinheiro dele ali podia salvar o coração, né? Do amigo dele. E aí foi o que ele fez. Falou, olha, a gente é chamado para ser o Nixon na vida das pessoas mesmo, né? Uma e outra, e outra, e outra, e outra, e outra vez, né? Não é verdade? Não é isso? Um ato de generosidade. Imagino que assim, ele deve ter liberado muito pouco. Ele deve ter conversado lá com a noiva dele e ia falar, claro, é óbvio que a gente vai fazer isso, tá doido? Né? Assim, toma. Não é aquele dinheiro de você, não é nada assim, ó, tem uma família aqui. Né? Tem uma família aqui que vai perecer e eu tenho um recurso financeiro que sei que a gente ganha de novo, mesmo que não ganhe nunca mais, tanto faz. Assim, tem um coração aqui que precisa continuar batendo para continuar irrigando a família que ele criou. Né? Então, porra, uma baita lição do perdão, virar o eixo, né, da história, Rebeca, mas o Nixon é um desses sujeitos assim que... Né? O Nixon é um desses sujeitos que fala, olha, exemplo, hein? Exemplo. Então, assim, ver nessas circunstâncias, às vezes, heróicas, né? Quer dizer, porra, a gente que já casou sabe, você quer uma festa, você quer que a coisa saia bonitinha do jeito que você planejou, né? Assim, então, assim, é uma generosidade heróica, assim. Olha, toma o dinheiro, tá doido, rapaz? Pode levar isso aí, né? Pá, né? E não tem como... Aí, meu esposo, Ronaldo, e não tem como se deparar com atos como esse, né? Quando você fala, né, da verdade, da beleza, da bondade, eu me lembro muito, muito desses atos concretos. E como eles, de fato, dilatam, né, o coração da gente e elevam diante daquele caos todo. Então, assim, a gente estava vivendo uma tragédia na nossa vida, mas a gente não conseguia nem olhar para ela enquanto tragédia, porque, assim, era tanta coisa acontecendo, era tanto amor se manifestando, entende? Então, é possível, de fato, a gente encontrar isso diante de qualquer realidade. Isso é puramente humano, né? Como você falou. E não tem como não se emocionar. E o Scruton, no final do documentário dele, né, do Why Beauty Matters, né, Por que a beleza importa, o documentário ele vai sendo sempre amarrado por uma música do Pergolesi, que é o Stabat Mater. E aí o próprio Scruton, ele fala assim, olha, é sempre preciso encontrar consolação na tragédia. É sempre preciso encontrar consolação na tragédia. O William Marias fala isso, olha, isso é o próprio do ser humano. É o próprio ser humano por quê? Porque a gente convive com outros seres humanos, né? Quer dizer, quando a gente tem um mediador humano, um coração humano mediando a graça, mediando a consolação, a gente saboreia, na verdade, a gente saboreia de um modo muito mais profundo, a bondade de Deus, né? Um modo muito mais profundo. A gente poderia fazer isso também com, aí sim, a situação completamente adversa, só egoísta, isso, mas, olha, daria também. Daria também, mas não é isso que a gente foi chamado. A gente foi chamado para viver em comunidade, né? Foi chamado para viver em comunidade, assim. E a comunidade é esse suportar-se mutuamente uns aos outros com atos de amor concreto. Nixon. Puta exemplo, cara. Puta exemplo, né? Assim, foi o início da esperança que volta. E depois, cada uma das pessoas também que olharam para a história de vocês e depositaram lá a grana. Vocês levantaram o dinheiro necessário para a cirurgia, né? Pelo amor das pessoas que estavam vendo uma família. E nesses tempos, Rebeca, assim, que algumas pessoas falam, eu não sou desses, tá? Eu não sou do time dos pessimistas, assim, né? Nesse tempo, algumas pessoas assim, têm um pessimismo sobre a família, olha onde é que as coisas vão parar, né? Então, assim, eu falei, olha aí a história. As pessoas acreditam na família, as pessoas estavam ali preocupadas. Rapaz, tem o Ronaldo, tem a Rebeca, tem uma criancinha de 1 aninho e tem um coração que está falindo e eu tenho aqui um dinheiro que eu, sei lá, cara, eu ou não ia fazer nada com ele, ou até ia fazer uma coisa boa e nobre, mas parece ter alguém precisando, alguém que eu nem conheço, né, Rebeca? Mas é um ser humano, entendeu? É alguém que eu nem conheço, mas é um ser humano, é uma família, tem uma família ali na frente. Puta valor. A família é ainda um valor que está de pé. Diga o que for, assim, é um valor que está de pé. As pessoas olham para uma família e elas, pronto, elas já o coração enche, assim, as pessoas sabem que esse negócio tem valor, né? Total. Isso é incrível, Ítalo, porque
um fenômeno dessa semana, bem simples, né? Diante de tudo isso que está acontecendo, meu filho nasceu, né, em meio ao tumulto todo. E pronto, eu postei algumas fotos dele nesses dias e assim, a quantidade de mensagens que eu recebi dizendo que olhar para a foto dele e vê-lo nascer em pleno caos já restaurou a esperança. É isso, é isso. É a notícia de vida no meio de um anúncio de morte, né? Como que a gente é sensível à fé, como a gente é sensível ao coração, como a gente não é projetado, né? A gente não é projetado para cair numa barafunda, assim, de um poço tapado, né? Que não se ouve mais a voz de nada. A gente não é projetado para isso. No coração de cada homem tem um desejo desse aí, né? Então nasceu o Lucas no meio do medo, do caos, etc. O coração de todo mundo se enche, fala assim, olha ali olha ali uma vida, né? Eu conto uma história, Rebeca, assim, para você agora aqui, né? Teve uma vez que um paciente meu eu perdi um paciente no consultório, né? Ele se suicidou, tá? E foi muito duro para mim, porque era um homem que eu amava e conhecia a família e tinha, enfim, é um homem muito bom, e não aguentou e, enfim, que Deus o tenha. E foi devastador ali a coisa, né? Foi devastador. Para mim foi, como médico, foi devastador mesmo. Eu fiquei muito contrito, né? Com a perda dele. E fiquei, é claro, né? Você começa a pensar, isso foi bem, eu estava no consultório, eu recebi a notícia no consultório e não pude parar, porque tinha um monte de paciente agendado, né? Sim. E não pude parar, fui atendendo até 8h30 da noite. 8h30 da noite fui atendendo e só pensando, vou no velório dele, pensando nele, remontando, né, as coisas que, sei lá, né, será que teve alguma negligência, será que teve alguma coisa que eu poderia ter feito e eu não fiz, né? Não como quem tivesse, mas assim, pensando e preocupadíssimo com a família e com ele, né, claro, tudo, pá, e estava arrasado, né? E até, assim, óbvio, você numa situação dessa, você pensa assim, fala, rapaz, né, vamos... O que a gente está fazendo aqui? Será que... Tá. Quando acabou a consulta, Rebeca, assim, isso é uma dessas graças do bom Deus, né? Quando acabou a consulta, acabou tudo, acabou o dia, toca a campainha, estava sem secretária já, fui abrir a porta, eu vejo lá uma moça jovem, né? Com um bebezinho no colo, e que eu já não via há 9 meses. Há 9 meses eu não a via. Ela há 9 meses havia me procurado para abortar a criança. Né? A gente ido ao consultório para abortar a criança, eu conversei com ela e, né, falei, olha, é uma vida, é um bebezinho, é o seu filho, e ela não me disse o que ela ia fazer e sumiu 9 meses e reapareceu 9 meses depois com o bebê no colo, chorando, eu chorando também, e falei, olha, quer dizer, no meio desses espinhos, para a pessoa que tem fé, né, para a pessoa que consegue olhar o bom Deus, ele toca com essa graça, ele dá uma graça, assim, como que assim, não, continua, teu trabalho é bom, né? Você teve um paciente que não pôde, né, enfim, que você não pôde ajudar, né, no limite, talvez, mas olha aqui, ó, tem uma criancinha que não morreu, né, não foi assassinada porque você estava lá de coração aberto falando lá com essa mesma menina 9 meses atrás. São essas coisas, né, que Deus vai colocando para marcar assim, continua, Ítalo, continua, não desanima, né? Continua, quer dizer, sempre tem consolação na tragédia. Nesse caso em concreto foi uma graça muito concreta, assim. Acho que Deus notou que aquilo seria importante para todo o processo que estava por vir, não só para mim, mas para tudo que estava para vir. E tem isso, tem os Nixons na vida da gente também, né? Agora, a gente tem seus Nixons na vida dos outros, concorda, Rebeca? Assim, concordo totalmente. né? E como a gente precisa desses exemplos, né, Ítalo? Porque se a gente só tem exemplo à nossa volta de pessoas egoístas, de pessoas que estão sendo tomadas pelo pânico, ou que se tem muito em conta, elas não vão entender que é possível agir diferente diante de uma situação como essa. Né? Então, quando a gente começa a ampliar nosso olhar, encontrar exemplos de pessoas, aí o próprio Viktor Frankl, os santos, né, São Maximiliano, eu me lembrava muito dele nesses dias, Maria Kolbe. Enfim, a gente começa a entender que é possível, mesmo diante da pior das circunstâncias, agir diferente
isso aí também já faz com que o nosso coração se mova em direção àquilo ali. E eu acho que também é muito importante, diante disso que você falou, entender a simbólica por trás da vida, né? Entender que não é só isso aqui que a gente está se projetando exatamente diante dos nossos olhos, né? Que existe algo maior do que isso. Né? Quando as pessoas começaram esse caos todo, eu me lembrava daquela frase, né, que diz que quando a gente olha muito tempo para o abismo olha de volta para a gente, acho que é de Nietzsche. E meio que estava acontecendo isso, né? As pessoas estavam olhando tanto só para a desgraça, para a tragédia, e que elas começaram a introjetar aquilo ali. E aí eu acho que desde o início me veio muito forte aquela frase que todo mundo conhece, todo mundo que está nessa live aqui, eu tenho certeza que conhece, que é: onde houver desespero, que eu leve a esperança. E aí foi isso, né, que me motivou quem é a pessoa, né, que eu quero ser diante dessa crise toda? Que tipo de pessoa que eu quero ser? E é isso que eu quero que vocês pensem aí, né? É isso, Rebeca. Assim, algumas pessoas perguntam, né, pra gente, por que vocês ficam gravando live aí, foi o dia inteiro? Mas olha, eu sei que a gente está no momento, a gente tem paciente, né, Rebeca, e sabe, não só pelos pacientes, mas por os pacientes, eles são uma amostra, né, pra gente da sensibilidade, como as pessoas estão. Então, eu acho que é um cuidado, assim, de amor, um carinho, a gente ficar aqui quase que o dia inteiro conversando para as pessoas poderem passar por esse momento também, né? Assim, claro, conversas mais animadas, conversas mais profundas, conversas mais... Cada um a seu tipo, mas eu acho que é uma coisa boa as pessoas estarem olhando para isso como quem diz, olha, a vida vai continuar de algum modo. Né? A vida vai continuar de algum modo, na medida em que... Bem, aqui a gente, na medida que eu seja Nixon, né? A vida vai continuar de algum modo, assim. Ela vai continuar. Ela pode continuar bem ou menos bem, né? Ela vai continuar bem ou menos bem. Então, assim, algumas pessoas escrevem pra gente, aí a gente vai lendo assim, então, obrigado, porque como é que a gente já tá passando esses dias se você não tivesse aqui enchendo o nosso saco 8 horas por dia, gravando live 8 horas por dia. É por isso que eu tô aqui. Eu tô aqui exatamente por isso. Olha, eu não ficava 10 horas por dia no consultório atendendo. Eu posso ficar tranquilamente aqui 10, 12 horas gravando live por dia, na medida que isso os ajude, né? Na medida que isso os ajude. Assim, enquanto a gente notar que é necessário e está ajudando, eu vou ficar aqui 10, 12 horas por dia, o que for necessário. O que for necessário, a gente vai ficar aqui, né, Rebeca? A Rebeca acabou de ser mãe, né? Até puerperazaça, né? Assim, 5 dias de 5 dias de neném. E tá aqui, sacou? Por quê? É que tem uma coisa, assim, vislumbrada, né? Tem uma coisa vislumbrada, né? Né, Rebeca? Assim, a gente tá aqui vendendo nada. As pessoas não entendem isso. Você tá aqui vendendo o quê? Não é essa conta, concorda? Totalmente. Maluca, assim. É óbvio que não tá vendendo alguma coisa. Isso é muito louco, né? Quer dizer, que tá vendendo, né? O Ícaro escreveu, sabe quem é o Ícaro, né? O Ícaro de Carvalho. Ele escreveu uma declaração assim, fiquei emocionado, óbvio, né? O pessoal perguntando para ele, isso que o Ítalo tá fazendo de várias lives é o quê? É um lançamento de não sei o quê? É uma estratégia de não sei o que lá? O Ícaro falou assim, cara, o Ítalo não faz essas coisas. Não é isso que ele tá fazendo, ele faz o que ele acha que ele tem que fazer. Você tá entendendo? Exatamente. Não tem nada a ver com dinheiro isso aqui, você tá entendendo? Então, e o que é muito engraçado, você nem sabia dessa história toda. E lá no curso, né, quando eu estava lá, eu fui com meu esposo. A gente ficou no mesmo hotel e você chegou a conversar com ele. E aí você disse, olha, se você quiser ir para lá, pode ir. E ele disse assim, eu não vou porque eu preciso cumprir uma promessa lá em Aparecida. Eu lembro. Eu não sei se você lembra. Não. Aí você ainda disse assim, vá lá e reze por mim. Isso é ainda mais importante. E você nem sabia de toda a história, né, que tinha não, acontecido. mas eu lembro da conversa, eu lembro desta conversa, exatamente, né? Isso marcou ele. Isso marcou ele também, assim, porque ele disse, ele nem me conhecia, e ele disse que eu podia ir lá. E ele foi lá para Aparecida para, enfim, né, agradecer pela vida dele, enquanto a gente estava lá no curso. Que bom, que bom. Eu lembro claramente, assim, lembro desta conversa como se estivesse acontecendo aqui agora, assim. Que bom, exatamente, Rebeca. As crises, elas... Quem falava isso?
a crise, ela é instalada, se a gente quiser entender assim, né? A crise ela é instalada no dia que a gente nasce, né? No dia que a gente nasce, a gente já está em crise, porque a gente vai morrer, né? E, e, e essa trajetória do dia 1, né, até o dia da nossa morte, ela é uma resposta a esse princípio de crise. Essa crise, ela vai virar uma tragédia ou essa crise ela vai virar superação e amor? É sempre isso, assim, né? Essa crise ela vai ser uma tragédia, como quem diz assim, eu passei por essa vida desatento, eu passei por essa vida muito fechado em mim, eu passei por essa vida miseravelmente olhando só para as minhas coisas e que pareciam importantes na época, né? Claro que pareciam importantes na época. Ninguém... Não, pô, as pessoas, em regra, não são mais, né, Rebeca? É a minha experiência. As pessoas são desatentas e começam... A desatenção vai virando medo, o medo vai virando egoísmo, e o egoísmo vira um sistema de fechamentos terrível, assim, né? Então, a crise, ela precipita ela vai te convocar a dar uma resposta. É uma resposta de egoísmo, você está cuidando só da tua vida para não perdê-la, ou a crise ela vai te dar ela vai precipitar em você uma coisa que é assim, você não, o que você vai fazer com essa vida, né? Essa crise do que eu vou morrer, isso é uma crise verdadeira, assim. Agora eu vou morrer feito um idiota, do grego mesmo, né? Idios, o mesmo, assim, eu vou morrer fechado em mim mesmo, ou eu vou espalhar os meus atos aqui, né? Os meus atos por esse mundo como se eu fosse assim uma ogiva nuclear irradiando, né? Eu tenho um poder de irradiação nuclear, assim. Eu vou alterar geneticamente todo mundo que toca em mim, todo mundo que passa por mim, eu vou alterar geneticamente. Eu vou fazer uma alteração genética. Essa pessoa ela vai se desembrulhar, ela vai virar para fora, né? É um jeito de entender a vida, é um jeito obviamente figurado e plástico, mas não um bom olho para se cultivar, Rebeca, assim, diante dessa crise, que é uma crise total, né? A gente está em crise sempre, né? Está em crise sempre, né? Exatamente, perfeito. E aí, diante de tudo isso, né, a gente precisa realmente parar e pensar, né, sobre a nossa vida, né? Esse isolamento, enfim, tudo isso que está acontecendo, né, que a gente tem tanto falado nesses últimos dias. Mas, assim, eu acho que foi muito importante, porque no momento que a gente se fechou um pouquinho ali, mesmo que não sei quanto tempo vai durar, fez com que algumas verdades, né, fossem aparecendo sobre nós mesmos. Muita gente pode até passar ileso aí pelo vírus e tal, mas por esse se deparar consigo mesmo ou com a própria realidade dentro da sua casa, da sua família, que foi importante, né? A gente vai levando a vida aí num automático tão grande, num mecanicismo que a gente muitas vezes não para ali para ver como é que a gente está agindo diante da vida ou o que é que a gente pensa sobre a morte. Então a gente vai levando a vida de qualquer jeito, com a barriga. E esses momentos, né, momentos como esse, fizeram aí tantas pessoas pararem e talvez o vírus, no fim das contas, ele tem aí um propósito de fazer você se deparar com a sua verdade, né? E o que é que você pensa diante disso? Você ratifica ou retifica a tua vida, né? Mais ou menos nesse sentido. Rebeca, para mim, nesse momento, assim, de verdade, tá? E as pessoas podem achar que eu estou sendo... Olha, vamos lá. Eu não sou um político, eu não sou uma autoridade, né? Eu não sou o ministro da Saúde, eu não sou o prefeito. Eu não tenho a síndrome do técnico de futebol, né? Que todo brasileiro tem essa síndrome, né? Na época de Copa do Mundo, não, mas o Tite tinha que ter escalado Beltrano, Ciclano. Eu desde criança, eu nunca consegui entender muito essa conversa, sabe? Assim, sei lá, isso não é uma coisa que é para eu estar pensando no sentido de que não sou eu que estou fazendo, não é meu dever, entendeu? Escalar a seleção brasileira. Não é meu dever, eu não sei, cara, não é meu dever. Você entende? Assim, então, né? Assim, tá, tem um vírus aí, vai. O que
é o meu dever e o que, que me importa, me interessa nisso tudo? Né? O que, que é o meu dever e o que, que me interessa nessa história toda? É nessa circunstância concreta de apavoramento que todo mundo se meteu, né? O que, que vai acontecer? Né? Assim, é isso que me interessa. O que vai acontecer com cada um de nós aqui? O que vai acontecer com cada um de nós aqui? Isso me interessa muito. A coisa, tem dinheiro para saúde pública? Não tem, não tem. Isso é uma outra discussão que, francamente falando, não cabe a gente. Né? Assim, eu não sei se é duro o que eu estou falando, ou se é um pouco desestimulante, mas... Ó, meu amigo, a gente é isso aí mesmo, cara. A gente não manda nessas coisas, a gente só obedece. Essa que é a coisa. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, assim, com mais ou menos juízo, a gente vai tocando o pau aí, né? Vai com as consequências também, né? Agora, uma coisa, Rebeca, vou te contar aqui. Eu achei... hoje de manhã, de tarde, eu gravei uma entrevista, tá? Entrei como psiquiatra, né? Gravando uma entrevista ali para um programa da Rede TV. De televisão, muito bom, assim, o pessoal muito honesto, muito bom, e fizeram perguntas deliciosas, assim, perguntas boas, né, assim, que, tá. Só que né, você fica um pouco no backstage e fica ouvindo o que eles estão falando até te chamarem, né, então eu tava lá ouvindo a discussão toda, e era muito, não é engraçado, eu não achei engraçado, a gente fala engraçado porque eu tenho uma palavra melhor para falar, né, Rebeca, mas assim, é um momento de crise, tá? E aí tem comentaristas ali. E falavam com uma excitação, com uma verdade, com uma coisa assim, distoante um pouco do posicionamento existencial concreto, assim, né? O que eu quase vi, é que eles me perguntaram coisas muito objetivas, muito concretas, eu respondi. Mas o que me ocorreu falar que eu acho que poderia ajudar mais, eu falei isso no início. Eu falei assim, olha, uma coisa que me chamou muita atenção era a excitação de vocês, eu falei, era a excitação de vocês todos discutindo um assunto que provavelmente vocês não têm muita base para estar discutindo esse assunto, né? Eu falei isso. Eu nem sei quem era o jornalista, eu não conheci, porque eu não estava vendo ninguém, eu estava me vendo até ali. Então, eu falei que eu acho que eu tinha que falar, olha, não é? Essa crise em concreto, ela precipita na gente o que você falou. Falou, o que a gente vai fazer agora aqui? Porque o vírus vai passar, né? Vai passar por bem ou por mal, concorda? O vírus vai passar por bem ou por mal. Assim. Vai passar por bem ou por mal. O que a gente vai se tornar? E olha só, vamos lá, Rebeca, assim, independente do vírus, o que a gente está se tornando, né? Com ou sem vírus? Com ou sem vírus, assim, o que a gente está fazendo na nossa vida hoje? Porque hoje não tem vírus nenhum aqui, concorda? Assim, não, em 99,9999999% das famílias não tem vírus algum, né? Agindo de modo lesivo, real. Tá, e aí? O que a gente está fazendo na nossa vida, concorda? O que a gente está fazendo na nossa vida, assim? O que a gente está... Essa é uma pergunta, né, Rebeca? A gente que é da área. Assim, essa é uma pergunta muito séria. Porque talvez seja uma das poucas perguntas que importem mesmo, assim, na vida, né? Eu acho que importam as perguntas. O que eu vou fazer de carreira? Isso tudo importa de algum modo, né? Mas o que você está sendo, cara? E que eu e você, né, Rebeca, assim, na circunstância concreta agora, você acabou de virar mamãe de novo, né? Sim. Tem um bebezinho aí. Eu tenho aqui os meus. E não só ele, mas tem... Tá bom, diante de Deus, diante da família, diante dos outros, vai lá, e aí? Né? O que a gente está... O que você está querendo ser? O que você está sendo? Né? Não, pergunta, qual resposta você daria? O que você faria para essas pessoas, Rebeca? Difícil, viu, então? Desde que começou isso, é exatamente o tipo de pergunta que tem vindo muito concretamente para mim. É o tipo de reflexão que tem chegado pesado, assim, né? Como é que eu tenho levado minha vida? O que é que eu ainda preciso melhorar? O que eu tenho me doado tem sido suficiente? Se eu morresse amanhã, eu ia morrer satisfeita? Não é isso? Então, tudo isso, assim, ao mesmo tempo que bate aquela dorzinha com que você ainda não é, mas também bate aquela... Eu preciso, a vida está me convocando a ser melhor. A vida está me dando a oportunidade de parar e pensar sobre isso,
né? E ser melhor para, se eu morrer amanhã, eu dizia, um dia eu conversava com meu esposo, ele sempre é bem tranquilo com relação a isso, mas teve um dia que ele mesmo, assim, se abalou. Ele foi conversar com os pais dele, a mãe dele luta contra a depressão há muito tempo e tal. E aí ele, quando eu vi, ele estava assim, abatido. E ele não é de ficar abatido, sabe? Aí ele estava assim, aí ele, tô com medo de perder meus pais. Aí eu, caramba, ele não é muito assim, sabe? Aí eu fui conversar com ele e tal, e eu disse, ligue para eles, fale para eles, porque ele geralmente é mais fechadão, durão. Fale para eles o que você quer falar, fale que você os ama, converse com eles. Aí ele foi, fez uma chamada de vídeo, conversou com eles, disse coisas que talvez ele não teria dito em outra Não, né? ocasião, né? Enfim, então, e também isso mexeu com a família dele, certamente. E desde então a gente tem feito isso. Quando a gente saiu do hospital, e aí minha sogra estava bem arrasada, né? Porque não ia ver o neto, né? Nesse tempo. E aí ele fez o seguinte, Rebeca, quando a gente saiu da maternidade, assim que a gente saiu, disse, vamos passar na casa dos meus pais, a gente não desce do carro, a gente desce os vidros, eles olham para ele, falam com ele, e a gente fez exatamente isso. A gente desceu lá, aí nem avisou nada para não criar aquela super expectativa. Disse, a gente tá aqui na frente, porque ela já estava arrasada, né? A gente tá aqui na frente, a gente vai mostrar a vocês eles, isso aqui. E assim, quando a gente chegou lá, ela com os olhinhos assim brilhando, de alegria de ver o neto. Não precisava pegar, não precisava nada, só de ver, de estar ali olhando para ele, já ficou muito feliz, muito sabe? Bom. Assim, radiante. Então, isso vale a pena, sabe? Então, assim, sim, talvez se não tivesse isso, a relação deles fosse a relação como vinha sendo, entende? Mas, assim, até isso foi precipitado diante de uma sim, possibilidade, né, que pode nunca vir a se concretizar com relação ao vírus de chegar na nossa família ou não. Mas eu dizia a ele, olha, eu não sei se vai chegar na gente, se não vai chegar. Mas sim, se chegar, né? A gente vai ser aquela pessoa, se chegar na família, que vai ter a certeza que fez por aquela pessoa. Aqui foi para aquela pessoa aquilo que a gente poderia ser, a gente trouxe para ela o amor que a gente queria, a gente demonstrou isso em vida para ela. Ou se caso chegue em nós, né? Se a gente vai ter a ousadia lá de São Paulo, né? De dizer combati o bom combate, né? Completei minha carreira e guardei a minha fé. Então, assim, que tipo de pessoa nós vamos ser? É isso, né? Eu não sei, Rebeca, você tem costume de fazer retiro espiritual, né? Sim. Tem? Eu também. E aí, esse ano, eu fiz meu retiro estava marcado para... Estava marcado aí para março, né? E aí eu, sei lá, fiz resolvi fazer um retiro, consultei e tal. Não foi bem o retiro, vou fazer o retiro direito, mas eu resolvi fazer um retiro um pouco diferente esse ano, tá? E é claro, a gente ganha algum dinheiro, né, Rebeca? Aí a gente começa a se dar alguns luxos, tá? E aí eu peguei o avião e fui para Portugal fazer o retiro lá. Desculpa aí, tá, galera? Foi mal. Nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Eu já precisei pedir dinheiro emprestado para fazer retiro, tá? Que eu fui pagar em 1000 prestações, ok? Vai, a gente ganha algum dinheiro e vai para Portugal. E aí, o retiro, eu fui para Portugal para isso. Por isso eu estava lá em Portugal, na verdade. Né? Eu acabei de chegar, não sei se vocês sabem, eu estava em Portugal, voltei. E foi isso lá, fui no retiro. Achei que era um momento de rever lá a minha família de sangue, que são muito... eles são muito diferenciados, assim, a família da minha mãe é uma coisa, enfim. E aí, fui para lá, e no retiro é um momento de... Quem pode, né, galera? Desculpa aí, foi mal. Mas, cara, pode ser que perca tudo, você tá entendendo? Então, assim, é uma coisa que a gente não se apega na vida, assim. Eu sou de uma família, meu pai já não teve uma parte das vezes. Olha, aceitar com alegria e entregar com generosidade, entendeu? Se você está recebendo, você aceita com alegria. Se a vida te pede de volta, você entrega com generosidade e a vida segue do mesmo jeito, tá? Sem ilusões sobre isso mesmo. Eu não estou falando isso por demagogia, eu estou falando isso porque eu vivi essa história da minha família de sangue mesmo e da minha história de casado também. Bem, aí, o que acontece? No retiro,
né, Rebeca, eles fazem retiro espiritual, os bons retiros espirituais, eles têm que conduzir a gente a um certo lugar, né? A contemplação dos novíssimos. Os novíssimos, eles são aquela realidade de céu, purgatório, inferno e juízo, né? Então, assim, você vai morrer, concorda? É bom você estar informado disso e sempre se portar diante dessa coisa, assim. Você vai se portar diante disso. Então, esse meu retiro agora desse ano, entre mil aspas, né? Foi um retiro autoconduzido, tá? Que não é o recomendado para mim, para minha vocação, mas eu pedi autorização e falei, deixa eu fazer um retiro diferente, depois eu faço o retiro padrão, né? Eu vou a Portugal, pá, fui a Portugal e foi muito curioso porque eu fui confrontado com esse negócio da morte concreto, assim, a Europa estava, entende o que eu quero dizer? Eu estava vendo tudo, tentando enxergar tudo com olhar sobrenatural, né? Cada movimento ali em Portugal foi a tentativa disso, né? Eu parei na margem do... Desculpa falar de mim, Rebeca, mas que é uma experiência que eu acho que vale a pena ser Com compartilhada, tá? certeza. Com Vale a pena ser certeza. compartilhada. Tem umas que não, essa sim, eu acho. E parei ali na margem do Rio Douro, não sei se alguém já foi lá, tem umas vinícolas ali, tá? E tava fora tava fora de estação do ano, né? Não era estação de uva. Então a gente só via galho preto, galho preto, galho preto, galho preto, né? E aqueles galhos pretos, curiosamente, são uma videira viva, só que no final do inverno. Eles são uma videira viva no final do inverno. E eu parei o carro na margem da estrada, entrei numa cidadezinha para a margem da estrada e pisei numa vinícola lá, meio que pulei o murinho, né? Eu pisei na videira e fui olhar para aquele galho preto, Rebeca. Se olha de longe uma videira seca, ela parece estar morta, parece que pegou fogo, é preta. Só que quando você chega bem pertinho dela, assim, você vê uns raminhos verdes muito minúsculos e você consegue tocar numa... Se você toca, você vê que tem uma vida nascendo ali dentro. Tem uma vida nascendo ali. Quer dizer, mais uma vez eu fui confrontado ali com essa questão da morte, quer dizer, uma videira morta, mas que para quem tem um olhar que quer encontrar as coisas, encontra vida dentro do negócio, né? Encontra vida ali dentro. Aquilo ali é o símbolo de toda a vida humana, né? Não há realidade nesse mundo que não tenha um princípio vital dentro ainda, né? Não tem um princípio vital. Dito de outro modo, olha, algumas pessoas podem nesse momento estar assim, mas a minha vida já era e eu estou desesperançoso e estou confuso e perdi o fio da meada. A gente, na pior das hipóteses, a gente não é mais do que uma videira preta, né? Só que videira, tem vida lá dentro. A gente é uma videira preta, tem vida lá dentro. Então, assim, as pessoas que têm experiência de fazer retiro espiritual, elas são confrontadas com essa coisa habitualmente, né? Esse momento do vírus, ele forçou as pessoas que jamais fizeram retiro espiritual a se botar numa posição, né? De retiro. Falou, olha, pode ser que a gente morra, mas tu não sabia disso? Não. Que vai ter oportunidade para passar a ter uma vida que vale a pena, porque só se pode ter uma vida que vale a pena, paradoxo. Só se pode ter uma vida que vale a pena quando ela é confrontada com a morte. E quando ela é confrontada com a morte, vou te dizer, todo dia. É conveniente a gente meditar sobre a morte rápido, né? Não é para ficar muito tempo, todo dia, né? Todo santo dia. Desculpa, gente, só eu estou falando mesmo. Você tem razão, Renata, perdão. Não, pode continuar, então, de verdade. A sua live, né, sobre a morte, que você indicava um livro, né, que era importante ser meditado todos os dias. Você Qual? pode repetir? Eu já não lembro qual era. Qual era, Rebeca? Alguém aí lembra? Não, eu também não me lembro, mas você falava de um livro lá e dizia isso, né, dessa importância da gente meditar sobre a morte todos os dias e pensar naquelas pessoas, enfim, que nos tocam ali e como, né, como pensar sobre isso de verdade, se colocar, refletir, meditar, faz com que a gente passe a encarar aquela pessoa, né, de um jeito diferente. A gente passe a tratá-la de um jeito diferente. Eu comecei, inclusive, a tratar isso com alguns pacientes meus que tinham conflitos familiares e, assim, dentro de casa, né, num período como esse, e eu não paro de brigar com meu marido, eu não paro de brigar com minha esposa, porque começa a surgir, né, os fantasmas que estavam lá só adormecidos, né, e aí
o contato, né, que muitas vezes a gente não tem no nosso dia lá com a própria família, com os filhos, só precipitou algo que estava lá guardadinho, que já existia, né? E aí os fantasmas começam a aparecer. E aí eu falava isso e eu acho que eu respondi alguma caixinha também sobre isso. Medita sobre a morte dessa pessoa, medita aí. Imagina só, né? Se essa pessoa de repente pega esse vírus e aí você tá perdendo tempo. Por quê? Brigando porque não lavou a louça, brigando porque, sabe, assim, as trivialidades, né, que a gente vai se centrando. Você concorda, Rebeca? Assim, pode ser que a gente também esteja sendo muito. Eu tenho essa tendência um pouco, talvez, assim, eu acho. Porque eu acho que não vale a pena gastar uma vida com mesquinharia, tá? E eu acho que essas coisas são mesquinharia, no final das contas. Mas é uma visão também individual. Isso não é uma regra geral, tá? É só uma visão do Ítalo. Isso não é uma regra geral, por isso que eu estou pontuando aqui. Mas eu acho uma mesquinharia e entendo que essa mesquinharia, justamente porque é mesquinharia, ela infecta o nosso coração, né? Mas me parece uma grande mesquinharia a gente arranjar confusão, né, com a nossa esposa, com o nosso marido, por causa de uma toalha que está em cima da cama. A famosa toalha em cima da cama, né? A famosa pasta de dente sem a tampa. A gente tem duas opções diante dessas realidades triviais assim da vida: reclamar, brigar e acabar com o casamento, ou guardar a toalha e tampar a pasta de dente. Você tá entendendo? Assim. São mais simples, tão menos gasto de energia, né? Eu não sei. E é um ato de generosidade, de amor, de cuidado também, entendeu? Assim, mas ele vai virar um preguiçoso, vai virar um... Talvez sim, mas é um preguiçoso agora cuidado que sabe que é amado, entendeu? Isso tem um poder transformador nos corações muito grande, entendeu? Do outro lado, ele vai ser só um preguiçoso apurrinhado, né? E aí vai continuar sendo um preguiçoso. Então, é uma postura diante da vida, assim. Francamente uma postura diante da vida, assim. É um preguiçoso que é amado, isso tem um efeito no coração benévolo, né? E benéfico. Sim. Ou é um preguiçoso apurrinhado reativo. É assim, olha, não é desvio de caráter deixar a toalha em cima da mesa. Não é, entende, assim. Não sei se você concorda com isso, Rebeca, eu estou sendo muito relaxado. Totalmente. Tá entendendo? Porque as coisas são assim, olha, a gente está aqui numa situação agora de confinamento, todos nós e tal. Todo mundo tem motivo para ficar, né? Todo mundo tem motivo para se sentir, sei lá, todo mundo tem motivo para não ir na frente e dar um beijo na pessoa que está meio de saco cheio ou você está meio brabo, né? Todo mundo tem motivo, todo mundo sempre tem motivo, né? Cansa um pouco. Mas todo mundo também pode encontrar um motivo de se derramar um pouco mais e de se extravasar um pouco mais, né, Rebeca? Assim, assim, olha, eu vou ser do time dos que beijam com alegria. Eu vou ser do time dos que continuam a conversa. Eu vou ser do time dos que pegam lá uma caneca lá com um chazinho ou um copo com Coca Zero gelado e gelo e leva para a pessoa. Fala, não, achei que você queria. Eu não queria. Achei que você queria. Mas olha, ele está em casa, entendeu? Você está indo na cozinha. Volta com um copo de suco, um copo de Coca-Cola Zero com gelo, entendeu? Volta assim com alguma coisa e dá para outra pessoa. E a pessoa pode não aceitar. Mas, rapaz, eu achei que você queria. Entendeu? É uma coisa que faz toda a diferença do mundo. Você faz toda a diferença do mundo. Exatamente. De que lado a gente quer estar, você tá entendendo? É isso, assim. Porque, porra, o que é a vida? No final das contas, isso não é isso. Assim, a vida de amor, ela é essas coisinhas aí, cara. Essas coisinhas, elas são muito profundas, muito poderosas. É muito legal viver assim. Acredita? É muito legal viver assim, você tá entendendo? Eu chamo dos pequenos atos, né? Os pequenos atos diários de Santa Teresinha que ela fazia para com Deus, né? E eu sempre proponho para as pessoas aqui, aos meus pacientes, para tentar fazer isso no seu dia a dia, com o seu esposo, com os seus filhos. Um pequeno ato diário que às vezes você começa a fazer ali e começa a mudar toda uma realidade. Ao invés de você estar centrado lá com aquele viés no pessimismo, no que a pessoa não faz por você, nos erros, enfim, você começa a expressar para com ela um pequeno ato que ali já vai gerar uma gratidão naquele coração, que, enfim, começa uma sequência de mudanças, uma coisa tão simples, né? E aí as pessoas perdem tempo com tanta besteira, tanta trivialidade mesmo.
É uma mesquinharia que não é para ninguém se surpreender, eu acho, né? Assim, todos nós temos essas mesquinharias no coração, assim, a gente se encontra com essas mesquinharias no dia a dia. O que a gente está falando aqui, me parece, né, Rebeca, assim, olha, é vencer a mesquinharia com um amor sorridente e alegre, né? Isso eu aprendi de Santa Terezinha também. Um amor sorridente e alegre, fala, é mesmo, né? É mesmo, assim, olha, cara, pausa. Essa vida agitada, ela tira os negócios tão óbvios da gente, né? Sim. Por isso que a gente fala, né, Rebeca, assim, que a função de você parar 2 vezes ao dia para fazer oração, ela é muito importante, né? Vejo todo mundo, assim. Minha recomendação é essa, mesmo, assim. É 2 vezes por dia você parar e fazer oração, entendeu? Porque o teu coração ele vai encontrando um lugar das coisas que importam, assim, com calma, né? Vai encontrando um lugar das coisas que importam com calma. Sem irritação, sem botar o dedo na cara do outro, né, Rebeca? Assim, sei lá, cara, por que você não. Você tem, imagina só, aqui em casa, sei lá, são 6 filhos. Óbvio que eles têm que ser educados, né? Óbvio que eles têm que ser educados, mas eu acho que eles têm que ser amados antes disso. E não se pode amar alguém, e sobretudo não se pode educar alguém num ambiente de caos e cobrança o tempo todo. São 6 crianças. É óbvio que tá tudo zoneado sempre, né? E não zoneado, assim, ó, se fosse só. Se não tivesse criança aqui em casa, se fosse só o casal, não ia estar. A casa ia ter uma outra configuração, concorda? A casa é até muito arrumada para ter. Até para ser. É uma visão que você pode ter. Assim, é uma visão que você pode ter diante da vida, você está entendendo? Estou dando esse exemplo, mas são um exemplo da vida de todos nós. É assim, o pessoal está escrevendo, é um olhar de ternura mesmo para a vida, sacou? Você vai ficar toda hora disciplinando e educando criança. Pô, que saco isso também. Ninguém aguenta uma vida assim. Sabe por que teu filho não vai querer ter uma família? Porque a família dele é um saco. A família dele é um saco. A família dele é um saco. Mas é só cobrança, né? É só cobrança. Exatamente. E, então, a gente está chegando no finalzinho, né? Eu estava aqui perdida no horário, mas acabei de ser atualizada. Então, eu queria agradecer muito. 1 hora é muito por pouco para esse tipo de assunto. Concorda, Rebeca? Já poderia falar bem mais aqui. Lucas não acordou. Eu sei. A gente tá falando com toda a ternura do mundo e com toda a mansidão do mundo, ele não vai acordar. É isso aí, assim. Eu queria muito, muito agradecer. Eu vou deixar salva essa live. Dizer ao pessoal que está aqui que o e-book eu terminei. Inclusive, eu falei com os psicólogos, né, que fizeram um curso aí ao longo desse tempo e cada um me mandou uma reflexãozinha. Então, no e-book, no final, vai ter reflexões de diversos psicólogos aí Legal. Que vocês acompanham. E cada um dizendo aí uma mensagem para dar força aí para vocês, a visão, né, de como é possível passar por essa situação. Tem muita gente colaborou. Fiquei muito feliz. Mas me conta uma coisa, Rebeca, só para eu entender direitinho, porque o pessoal conseguir. Aonde está esse e-book? Onde as pessoas vão acessá-lo? Pronto. Na minha bio, tá? Tem um site, lá o link. E aí a gente tá só terminando, terminando aqui a live, a gente já tá no processo. Vocês se cadastram, segunda-feira já tá aí no e-mail de vocês, tá? Tá, tem que ir lá no link que tá na tua bio, então. Isso, lá no link da minha bio, se cadastra gratuitamente, vocês recebem lá esse e-book. Mandem aí para as pessoas que vocês veem que estão precisando, né? Aí eu vou colocar também a live, vou salvar essa live para vocês também enviarem aí. Tem muita gente que está precisando ouvir palavras, né, de esperança no meio desse caos e desse desespero, né? Tá bom. Muito obrigada, viu, Ítalo? Rebeca, eu que agradeço pela conversa. Eu fiquei massivamente feliz de você no puerpério aí, né? Com 4 dias, 5 diazinhos o Lucas tem, tá aqui com a gente, né? Isso é maravilhoso. Obrigado, obrigado e um beijinho nele. No Ronaldo, como é que é o mais velho? É Cecília, mais velha é Cecília. Aí, chegou. Lucas, você acordou. Veio participar da live. Aqui. Esse é o mocinho. Fofinho. Muito obrigada. Fofinho. Viu, Ítalo?
Tá bom? Tchau, Eu que gente. agradeço, Rebeca. Fica com Deus. Beijinho no príncipezinho aí. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.